Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai iniciar, uma nova sequência de aulas aí, um novo capítulo no nosso curso, que é a parte de potências e raízes, A gente vai ver essas propriedades dessas duas operações, de potência e de raízes, e ainda vai ampliar a nossa visão aí, sobre essas operações com que a gente já está acostumado. Então a gente vai ver umas propriedades a mais, vai mostrar o porquê que aquilo está acontecendo e depois no final a gente vai fazer algumas aplicações sobre essas operações no nosso curso. Certinho? Hoje a gente vai começar então com o conceito de potência, Como que a gente vai colocar o conceito de potência e linkar com o que a gente já sabe, certo? Então vamos lá. Bom, pessoal, então hoje a gente vai iniciar aí nossa aula, Eu vou expor aqui como que a gente vai definir uma potência, com o expoente inteiro. Primeiro a gente vai trabalhar com o expoente inteiro, depois a gente trabalha com o expoente racional e depois com o expoente nos reais, certo? Mas por enquanto a gente vai trabalhar com potência inteira, ou seja, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante, certo? A gente vai definir da seguinte forma, olha aqui. Então, seja A um número real, certo? Então, A aí vai ser o nosso número real. E N, vou colocar assim, A, número real, e N, um número inteiro. Certo? Então eu peguei um número qualquer A, eu vou representar por qualquer número real, e N eu vou representar por qualquer número inteiro. Então dizemos que... Bom pessoal, então olha o que eu escrevi aqui. Dizemos que a potência de base A e expoente N será o número A elevado a N. Então esse símbolo aqui significa A elevado a N, tá? Daí a gente lê dessa forma, tal que. Então a gente vai definir a operação da seguinte forma. Eu vou escrever o A desse jeito aqui, pessoal, para diferenciar da minha escrita. Então A elevado a N vai ser... Se o N for zero, pessoal, ou seja, A elevado a zero, isso daqui vai ser igual a 1, tá? Se N então for zero, a gente tem que qualquer número real elevado a zero vai ser 1. A gente está definindo isso. E daí a gente ainda está definindo isso aqui, A elevado a N vai ser igual a elevado a N menos 1 vezes A. Isso daqui para todo N pertencente ao meu inteiro sem o zero, tá? Então eu coloquei um asterisco ali para significar sem o zero, porque o zero já está bem definido ali. E daí, pessoal, vamos escrever isso daqui. O que está falando isso daí, Olha aqui. Então eu vou pegar um N mais simples possível aí, Ele é diferente de zero, então vou pegar o 1. Então, A elevado a 1. Vamos entender esse A elevado a 1. Quanto que vai ser esse A elevado a 1? O N é 1, certo? Então, a gente vai escrever essa notaçãozinha aqui, para N igual a 1. Então, 1 menos 1 é quanto, pessoal? 0, não é? Então, vai ficar A 0 vezes A. A elevado a 0, a gente definiu que é quanto? 1. Então, vai ficar isso daqui, 1 vezes A. E quanto que é 1 vezes A? É o próprio A. Então, significa que A elevado a 1 é A. Certo? Isso daí a gente já sabia, A gente só está conferindo nossa notaçãozinha ali. E daí agora a gente vai escrever o seguinte, A ao quadrado, ou A elevado a 2, certo? Do jeito que está ali. Como que vai ficar? O N é 2, não é? Então vai ficar A elevado a 2 menos 1. Quanto que é 2 menos 1? 1 vezes A. Só, pessoal, que esse A aqui é o quê? A elevado a 1 é A. Então, A vezes A. Então significa que A elevado a 2 é A vezes A, certo? E A elevado a 3, quanto que vai ser? Vamos escrever na notação. Vai ser, A elevado a 3 vai ser A elevado a 3 menos 1 vezes A. Quanto que é 3 menos 1? É 2. Então vai ficar A elevado a 2 vezes A. A elevado a 2, pessoal, a gente já sabe que é A vezes A. Então vai ficar o quê? A vezes A vezes A. Então A ao cubo, ou A elevado a 3, é A vezes A vezes A. Certo? Ah, Felipe, mas e se o meu N for negativo? O que vai acontecer? Se o meu N for negativo, pessoal, então, por exemplo, eu tenho A elevado a menos 4, O que vai acontecer com esse A elevado a menos 4? A gente vai escrever na notaçãozinha. Então vamos escrever isso dali,
Então eu vou colocar no lugar do n, eu vou colocar menos 4, vai ficar a elevado a menos 4 menos 1, né, vezes a. Isso daqui, pessoal, é escrito como? Menos 4 menos 1 é menos 5, então é a elevado a menos 5 vezes a. Nossa, mas esse daqui vai ser o que? A elevado a menos 5 menos 1 vezes a? Então toda hora vai diminuir, né, um expoente aqui e a gente vai chegar no menos infinito, né, se a gente for escrever nessa notação. Então por isso que a gente precisa de outra notaçãozinha, né? Que é qual? Se o a ele for negativo, ou seja, a elevado a menos n, isso daqui, pessoal, é a mesma coisa da gente escrever o quê? A elevado a 1 sobre n, certo? E daí a gente vai ver pelas propriedades que estão vindo aí de potências, que essas relações aqui vão ser iguais, tá? Essas duas aqui, que elas vão se equivaler. Mas tranquilo, então quando a gente tem a elevado a menos n, é igual a 1 sobre a elevado a n, ou seja, quando a gente tem um expoente negativo, a gente pega o inverso do número, certo? E daí quando a gente pega o inverso do número, a gente obtém isso daqui. Por quê? Aqui embaixo era 1, certo? E esse a elevado a n, esse elevado a menos n, ele está elevando a menos n todo o número. Então daí eu pego o inverso desse número e escrevo dessa forma, certo? Vamos dar alguns exemplos aí para a gente entender melhor. Então eu vou pegar aí, né, algum número e vou fazer ele elevado a algum número inteiro para a gente ver o que vai acontecer. Então olha aqui, eu estou pegando o 3 e elevando a 0. Né? 3 elevado a 0, pessoal, vai dar quanto? Qualquer número elevado a 0 é 1, né? Esse A aqui é qualquer número inteiro que ele representa. Então isso daqui é quanto? Igual a 1, certo? E daí se eu tenho, por exemplo, π, pessoal, π elevado a 0, π é um número real, não é? Ele elevado a 0 vai dar quanto? 1. Certo? Então, qualquer número, independente se ele é racional, se ele é irracional, se ele é inteiro, se ele é natural, ele vai ser elevado a 0, ele vai ser 1, tá bom? Beleza? E se eu pego, pessoal, menos 2 elevado a 3, quanto que vai resultar isso daqui? Então vamos escrever na anotação? Ó, a elevado a 3 é o quê? A elevado a 3 menos 1 vezes a. Né? Então a gente tem isso daqui, ó. Menos 2 elevado a 2 vezes 2. Certo? A gente já poderia escrever isso daqui direto, né? Porque a gente já viu quanto que é elevado a 3. Né? Então, isso daqui, ó, pessoal, menos 2... Aqui é menos 2, né? Menos 2 ao quadrado é a mesma coisa que o quê? Menos 2 vezes menos 2, que vai dar quanto? Mais 4. Então, mais 4 vezes menos 2 dá menos 8. Certo? Tranquilo? Agora vamos dar um exemplo de número negativo aí. Então, a gente tem aí 4 elevado a menos 2. Bom, então a gente vai ver essa operaçãozinha aqui na definição. Então, quando o n for negativo assim, ó, para ele ficar positivo, a gente tem que pegar o inverso do número, né? Então, o inverso de 4 é 1 sobre 4. Daí a gente eleva o 4 ao n, que é 2. Certo? E 4 elevado a 2, a gente sabe que é 4 vezes 4. Então, 4 vezes 4 é 16. Certo, pessoal? Dúvidas nessa parte, já pode comentar aqui embaixo, já pode entrar em contato comigo para a gente já sanar essas dúvidas, certo? Então, vamos aí para as propriedades, para a gente ver o que a gente pode calcular, como que a gente pode, como a gente não pode, certo? Tem muitas dúvidas aí que surgem a partir dessas propriedades, certo? Então, qualquer operação que vocês verem, nossa, está muito cabuloso isso daqui, volta nas propriedades. Se você voltar nas propriedades, com certeza você vai dar conta de resolver esses exercícios que estão vindo aí pela frente, certo? Bom, pessoal, então olha aí, a primeira propriedade vai falar o seguinte. Então, vou colocar aqui P1, né? Vai falar o seguinte, se eu tenho dois números, né? Eu coloquei aqui, né? A, B são números reais e N e M são números inteiros. Então, se eu pegar um A elevado a N vezes um A elevado a M, então olha o que eu tenho. Eu tenho multiplicação, tenho um produto de um número que está elevado a N e o mesmo número que está elevado a M. Então, se eu tenho multiplicação de potência de mesma base, olha, o A é base, eu posso fazer o que com os expoentes? Eu posso somar os expoentes, certo? Então, eu posso fazer isso daí. E daí,
A gente pode utilizar isso para qualquer número A real e N inteiros. Certo? Pessoal, isso daqui não é válido, pelo amor de Deus. Olha aqui, ó. A elevado a N mais A elevado a M é igual a 2A, sei lá, ou A elevado a N vezes M, ou A elevado a N mais M, ou 2A elevado a N mais M. Pessoal, não tem relação, tá? Quando a gente tem essa soma. Vocês não podem colocar na mesma base, tá? O que você pode fazer, que a gente pode ver, vai ver em alguns exercícios, é que aqui a gente tem termos em comum, né? E depois a gente vai ver como que a gente pode fazer isso daqui. Mas essas igualdades aqui, ó, nenhuma são válidas, tá? Todas são diferentes. Então, essa propriedade aqui, ó, é válida só quando é multiplicação, certo? A propriedade 2, pessoal, ela é bastante parecida, né? Vai falar o seguinte: se eu tenho A elevado a N sobre A elevado a M, ou seja, tem uma divisão desses números, né, dessas potências de mesma base, o que a gente pode fazer? Subtrair os expoentes, né? É o que a gente pode fazer. Aqui, ó, pessoal, é bem legal a gente ver a propriedade, a definição, né, da definição. O que a gente chama de definição? Que quando a gente tinha A elevado a menos N, era igual a 1 sobre A elevado a N, não era? Quando a gente tem isso daqui, ó, 1 elevado a N, o que a gente tem na verdade? O que é esse A, esse 1 aqui é elevado a zero, não é? Se a gente aplica essa propriedade, o que a gente tem? A elevado a zero menos N, não é isso? E daí a gente tem o quê? A elevado a menos N. Então, olha aqui. Então, através da definição, a gente pode enxergar a propriedade, ou através da propriedade, a gente enxerga a definição. Mas aí é legal a gente enxergar a propriedade na definição, tá? Então, beleza. Então, a gente já viu a segunda propriedade aí. Vamos para a terceira propriedade. Terceira propriedade, a gente agora vai ter duas bases diferentes, certo? Só com o mesmo expoente, pessoal. Ainda a gente está na multiplicação, tá? Então, aqui, ó, se eu tenho duas bases diferentes, mesmo expoente, a gente pode colocar tudo na mesma, no mesmo expoente, tá? Então, a gente pode colocar esse A e B no mesmo expoente e multiplicar. Pessoal, não pode fazer isso daqui, ó. Pelo amor de Deus, se eu tenho soma, pessoal, a gente sabe que isso daqui não é válido, tá? A gente vai ver mais pra frente, mas acredito que vocês já viram aí o quadrado perfeito, né? A gente sabe que A mais B elevado ao quadrado não é isso daqui, né? Então, pessoal, ó, não é válido essa relaçãozinha, tá? É só na multiplicação que isso é válido. Então, vamos aí para a quarta propriedade. Então, a quarta propriedade vai falar o seguinte. Então, meu P4 aí, né? Se eu tenho AN sobre BN elevado a N, né? A gente vai ter que colocar o mesmo expoente nessa divisão, certo? Então, a gente tem essa relaçãozinha aqui, tá? Então, eu coloquei o mesmo expoente nessa divisão aí, certo? Mesma coisa que a gente tinha em fração. Subtração igual soma, não vale, tá, pessoal? Isso daí não vale na multiplicação nem na soma. Bom, pessoal, e a última propriedade, a quinta propriedade que a gente vai ter é a propriedade de potência, ou seja, se a gente tem um A elevado a N e essa potência elevada a M, a gente pode multiplicar os meus expoentes, certo? Então isso daqui também é válido. Pessoal, detalhe. Quando eu tenho essa divisão aqui, ó, o A aqui ele tem que ser diferente de zero, tá? Por que tem que ser diferente de zero, Felipe? Porque o zero não está bem definido aqui nessa divisão. Não pode ter zero aqui embaixo. E a gente sabe que se a gente pegar o zero e levar qualquer número, M, vai dar zero, né? Porque zero vezes zero vezes zero vezes zero vai tudo zero. E aqui, ó, pessoal, a gente também tem que o B também tem que ser diferente de zero pela mesma razão, tá bom? Bom, pessoal, então a gente só tem que tomar cuidado para quando a gente tiver uma fração, tudo que estiver no denominador, né, vai ter que ser diferente de zero.
E daí isso é válido também se a gente tiver algo assim, ó. Né? Por quê? Isso daqui vai para o meu denominador, porque o expoente é negativo, não é? Então A aqui também tem que ser diferente de zero, tá? Quando acontecer isso. Bom, pessoal, então vamos aí fazer alguns exercícios, né, pra gente fixar, né, todo esse conhecimento aí na prática. Bom, pessoal, então olha aqui que eu coloquei aqui, ó. O exercício 1 vai falar o seguinte: classifique como V ou F. V ou F a gente sabe que é verdadeiro ou falso, tá? Porque às vezes tem alguns que falam, o que é V, o que é F, né? Porque eu não pus aqui, né? Mas V é verdadeiro e F é falso, tá bom? Olha o que a gente tem aqui. Então a gente vai classificar essa primeira sentença. 5 elevado ao cubo, e isso tudo elevado a menos 2 é igual a 5 elevado a menos 6. Pela propriedade 5, pessoal, a gente tem isso daqui, ó, que a gente pode pegar, quando a gente tem potência de potência, a gente pode pegar os expoentes e multiplicar, certo? Então a gente pode ter 5 elevado a 3 vezes menos 2. Quanto que é 3 vezes menos 2? É menos 6. E daí, então, essa alternativa aqui, ó, ela é verdadeira, certo? Esse verde ficou ruim. Então essa alternativa aqui, ó, ela é verdadeira, certo? Próximo aí, ó. 2 elevado a menos 4 é igual a menos 16. Isso é verdade? Olha, pela propriedade, pela definição, né, a gente tem que 2 elevado a menos 4 é igual a 1 sobre 2 elevado a 4. Aí sim, 2 elevado a 4 é 16. Então, 1 sobre 16. Menos 16 é igual a 1 sobre 16? Não, são números completamente diferentes, né? Então, essa sentença aí, ó, ela é falsa. Certo? A próxima aqui, ó. Π mais 2 elevado a menos 2 é igual a π menos 2 mais π elevado a menos 2? Não, né? Porque isso daí é propriedade quando estiver multiplicando os números. Eu não posso fazer isso daqui quando estiver somando. Então isso daqui é falso. Até coloquei de vermelho aqui embaixo para vocês, né? Falando que é falso. Isso aí não vale, tá, pessoal? A soma aí não vale. Pode coincidir do resultado ser o mesmo, só que na maioria dos casos não vai dar, tá? Eu acho que quase todos, só se for zero ali, né? Mas enfim, se a gente tem isso daqui, ó, não pode falar isso, tá bom? Beleza. A última aqui, a última sentença. Vamos discorrer isso daqui, né? Vamos ver o que a gente vai ter. Então, olha aqui. 3 elevado a menos 4 vezes 3 elevado a 5 vai ser o quê? 3, e aí eu posso somar os expoentes. Então, dá menos 4 mais 5. Então, menos 4 mais 5 é 1. 3 elevado a 1, a gente viu que é o próprio número, né? Todo expoente, toda potência elevada a 1 é o próprio número. Então, aqui é 3. 3 é igual a 1/3? Não, é falso, né? Então, essa sentença aqui também é falsa. Certo? Pessoal, então olha o que a gente tem no exercício 2. Se A vezes B é diferente de zero, então simplifique. A vezes B é diferente de zero porque aqui tem um A multiplicando um B, tá? Aqui também, tá? Enfim, vamos lá continuar aí com o exercício. Eu tenho multiplicação, pessoal. Nos dois casos eu tenho multiplicação, então não vai ser difícil a gente fazer porque a gente tem 5 propriedades aí para a gente usar à vontade. Todas elas utilizam a multiplicação e ou a divisão, né? E também não tem soma. Lá também não tinha nenhuma soma, então não vai ficar complicado aqui a gente simplificar todo esse negócio aqui. O que a gente vai pensar? Como eu tenho uma multiplicação, eu posso fazer essa divisão primeiro, depois de multiplicar por essa divisão de cá. Certo? Se aqui tivesse uma soma, ó, eu teria que pegar esse A ao cubo, tá dividindo isso daqui, e o B a menos 4 também tá dividindo isso aqui. Certo? Então, no caso, quando eu tenho uma soma e uma fração, essa fração está dividindo os dois. Mas quando eu tenho uma multiplicação, né? Quando eu tenho uma multiplicação aqui, todo mundo está multiplicando e dividindo todo mundo ao mesmo tempo, tá? Não é separado, não. Então, melhor ainda para a gente simplificar. Então, a gente pode escrever isso daqui, ó. A ao cubo sobre A elevado a menos 2 vezes B a menos 4 elevado a menos 4, né? E B ao quadrado. Isso tudo elevado a cubo. Então eu posso fazer isso daí. Por que eu fiz isso? Porque aqui eu tenho uma propriedade e aqui eu também tenho outra propriedade. Aqui eu tenho a mesma base, né? Então o que eu posso fazer com os expoentes? Subtrair. Aqui tem a mesma base, posso subtrair os expoentes, né? Então a gente vai ficar com isso aqui, ó. Né? Tudo aí. A elevado a 3 menos esse número aqui, que é menos 2.
vezes b elevado a menos 4 menos esse 2 aqui. Tudo aí está elevado a 3. Pessoal, 3 menos menos 2 é a mesma coisa que 3 mais 2. Então é a elevado a 5 vezes b elevado. Menos 4 menos 2 é menos 6, tá? Então é b elevado a menos 6. Isso tudo aqui, ó, é elevado ao cubo. Bom, pessoal, então olha o que a gente tem aí. A gente tem dois números se multiplicando elevado a 3. Então eu posso levar esse a 3 e esse a 3, né? Então eu posso pegar e fazer a elevado a 5 vezes 3 vezes b elevado a menos 6 vezes 3. Daí vai ficar a elevado a 5 vezes 3, que é 15, vezes b elevado a menos 6 vezes 3, que é menos 18. Certo? E daí eu posso deixar assim mesmo, né? Não está errado. Ou eu posso colocar na forma de fração. Pela definição, né? Fica 1 sobre b elevado a 18 vezes a vai ficar a elevado a 15 dividido por b elevado a menos 18. Certo? E daí a gente saiu disso daqui tudo e chegou nisso daqui. Dá para fazer mais alguma coisa? Dá, então você continua fazendo. Não dá para me fazer mais nada, Felipe, então acabou aí, certo? Beleza, então vamos fazer essa B aqui, né? Vamos fazer junto? Não. Vocês vão entregar isso aqui no Moodle. Então, exercício para entregar. Bom, pessoal, então é isso, tá? Vocês entreguem esse exercício aqui, né, lá no Moodle. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato comigo para a gente sanar algumas dúvidas daqui. E na próxima aula, então, a gente vai ver a parte de raízes, né? Como que a gente pode linkar essa parte de potência aqui com raízes. Certinho? Então, fica aguardando vocês aí.